Cruzeiro, tudo bem contigo, Pansi? Tudo ótimo, Rafa. Um abraço pra você, pro Pansi, pra quem nos acompanha aqui na grande resenha da Itatiaia. Hoje foi aquela famosa folga, né? O descanso programado para os jogadores do Cruzeiro. Porque eu acho engraçado que o torcedor fica assim, não, mas não pode dar folga, a turma tem que treinar. Gente, mas o trabalho tá sendo pesado, essa é a informação, o trabalho tá sendo realmente com muita vontade, com muita determinação desses atletas que querem entender essa forma de trabalho do técnico Fernando Diniz, e do outro lado, a comissão técnica precisa entender como é a forma desse grupo atuar. Então, os últimos treinos, passando de 2h30 de atividade, é uma janela muito extensa, porque muita gente ainda tem aquela ideia, né, do treino um contra o outro, de um trabalho que é assim. Não é assim. É um trabalho em campo reduzido. Tem os famosos joguinhos, né, que são dotados de muita intensidade, de muita velocidade também de reação, de entendimento de jogo. E esse é o trabalho do Diniz, que a gente vem conversando com um, com outro, com atletas, com membros da diretoria do Cruzeiro, e tá todo mundo muito empolgado com o que tá vendo do técnico Fernando Diniz e o que ele pode fazer pela frente. Então, essa é a realidade. Hoje o dia foi de folga, mas amanhã todo mundo à tarde estará na Toca da Raposa e vamos acompanhar essa atividade de perto. Vai ser um trabalho aberto à imprensa e vai ter inclusive a entrevista do atacante Caio Jorge, no eletrônico, marcando 6h15. O Caio Jorge vai nos conceder uma entrevista e vamos trazer tudo aqui na Itatiaia. Agora, Rafa, eu chamo a atenção porque mostra o nível de comprometimento e de envolvimento desse jogador. O Cássio hoje foi à Toca da Raposa. Ele que está em tratamento devido àquele edema na coxa que tirou o jogador dos últimos treinos na Toca, né? Não fez as atividades na Toca da Raposa com os companheiros. E o Cássio hoje foi treinar. Mostra essa vontade. Ele sabe o que ele representa para o Cruzeiro em pouco tempo de Cruzeiro, mas sabe também que para ele estar em campo e ajudar o time, ele precisa estar bem fisicamente, precisa recuperar esse pequeno edema. Por isso, foi hoje a novidade, mesmo com a folga geral pra galera, o Cássio Rafa tava lá firme e forte, Rafael. Ah, mas isso é uma notícia muito boa pra China Azul, até porque por mais que o Cássio não tenha toda essa habilidade com os pés, né, do Panzi, baixo das traves ele passa uma segurança absurda. E não é desmerecendo o Anderson, os outros goleiros que estão no plantel do Cruzeiro, a gente não tem nem tanta propriedade pra falar, porque Gabriel Grando pouco vimos jogar, o Aragão que veio do Bragantino a gente não viu entrar em campo também, era mais o Anderson e também o Cássio. Mas ele passa muita segurança, né, Edu? Nossa senhora, eu acho que o torcedor nem pensa muito nesse momento na questão do jogo com os pés, até porque o recorte do Cruzeiro do Fernando Diniz é muito pequeno, né? A gente não viu grandes acertos e grandes erros ainda nessa saída de bola. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade, mas a dificuldade não é por conta do Cássio, é uma dificuldade de todos os atletas. No jogo do Rio de Janeiro contra o Fluminense, a gente viu o Vidalba em apuros nessa saída, o Zé Ivaldo em apuros, o Cássio em determinado momento, o sistema defensivo tendo muita dificuldade nessa saída. A gente viu acertos. Nós vimos o Cruzeiro achar as costas da linha defensiva do Fluminense algumas vezes, os atacantes saírem cara a cara com o Fábio algumas vezes, por consequência ou em consequência de uma boa saída curta desde lá de trás. É porque os erros é que ficam marcados. Ninguém comenta sobre os acertos. E os acertos acontecem. E eles já vêm acontecendo com o pouco tempo de trabalho do Diniz. Você não tenha dúvida que essa data FIFA ela vai ser importante. Claro que a gente não vai ver o Cruzeiro jogando de maneira perfeita. Nós não vamos ver no Cruzeiro aquele Fluminense do Diniz só por conta dessa data FIFA, mas a gente já vai ver algum tipo de melhora, sim. A gente já vai conseguir ver algum tipo de evolução e essa informação que o Pansieri traz do Cássio, mesmo em recuperação de lesão, num momento de folga, indo à Toca para trabalhar, para antecipar processos, para antecipar o seu retorno, é o comprometimento de todos os atletas. O Cássio faz isso, eu não tenho dúvida que outros atletas também o fazem, porque é reta final, cara. Não adianta, tô de folga, não vou lá fazer nada. Os caras vão, porque dali a pouco vem férias e vai ser muito melhor entrar de férias numa vaga de Libertadores, quem sabe com uma conquista de Copa Sul-Americana, e para isso acontecer tem que estar todo mundo muito bem, e o Cássio é peça fundamental. O quanto antes ele tiver 100%, melhor para o Cruzeiro. Até porque, né, Pansi, é um dos atletas mais experientes desse elenco do Cruzeiro e ensina por exemplo, né?
O exemplo do Cássio acaba moldando também uma molecada mais jovem, algum garoto da base que porventura tem sido utilizado aí pelo time principal do Cruzeiro. Então é legal ver esse comprometimento do Cássio, e isso não depende de clube A, B ou C. Eu acho que o Cássio, ele sempre teve esse comprometimento desde quando a gente conheceu o Cássio no Corinthians. Porque quando ele jogou na Holanda, acho que praticamente ninguém se lembra dele no PSV. Eu não lembro. Rio Grande do Sul, menos ainda. Mas o que a gente viu no Corinthians e o que a gente tem visto no Cruzeiro é um cara muito comprometido, né, Pance? Você falar isso porque é uma janela também de um jogador jovem na época, e depois ele vem pro Corinthians. Ele não tava também naquela idade tão experimentada assim, né? Mas ele chega no Corinthians e ele foi campeão de Libertadores de Mundial. E independentemente, isso mostra uma coisa: independentemente de camisa, como você bem disse, quando a pessoa tem o nível de profissionalismo acima, ele vai cumprir e ele vai entregar. E desde que o Cássio chegou ao Cruzeiro, pelo menos as informações que eu tenho, é de um cara super comprometido, de um cara que sabe que é líder. Ele não precisa colocar a braçadeira de capitão para ser líder. Hoje o capitão do Cruzeiro chama-se Lucas Romero. E começou isso com o Nico Larcamon lá no início do ano. Passou pelo Seabra, aí teve também a alternância dessa faixa de capitão pro Lucas Silva, que hoje não é titular do Cruzeiro, mas hoje está no Lucas Romero, que já tinha sido em outras oportunidades. Mas o Cássio, independentemente disso, também é um cara muito respeitado. A garotada respeita muito o Cássio. Os caras experientes também respeitam o Cássio. É um cara muito ponderado, é um cara que tem a forma de falar firme, assertiva e que ganha o grupo. Com pouco tempo de Cruzeiro, já ganhou o grupo. E isso é interessante, por isso sabe também que precisa dar o exemplo, como você, Rafael, disse, mas muito mais que isso, precisa estar em campo também para ajudar o Cruzeiro em resultados principais de vitória. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, falava com o Panzi ontem, com o Cirilo, na turma do bate-bola. O Cruzeiro não vence há 4 rodadas. Aí o Panzi fez um recorte dos últimos 10 jogos do Cruzeiro, apenas uma vitória, que foi contra o Atlético Goianiense. Ou seja, sinal de alerta tá ligado? O Cruzeiro tá na parte de cima da tabela, óbvio que tá, mas quer ter essa tranquilidade em termos de Copa Libertadores da América. Daqui a pouco eu vou voltar a falar do Cruzeiro masculino, mas deixa eu trazer, Rafa, aqui na participação 6h21, a Bárbara Fonseca, que é a coordenadora do futebol feminino, porque ela deu uma entrevista importante essa semana, e a Itatiaia estava lá na Toca da Raposa, falando sobre o que há de novo no trabalho. A Kinsaito deixou o Cruzeiro, né? Que era aquela que tinha essa responsabilidade no futebol feminino do Clube Celeste. Mas a Bárbara é uma profunda conhecedora de Cruzeiro, tá no clube há muito tempo, vivenciou as vacas magras, aquele momento de derrota total do Cruzeiro, inclusive do time feminino, e ela fala o que há de novo nesse Cruzeiro feminino para 2024, a partir de agora, com o Pedro Lourenço sendo o presidente do Cruzeiro. O que há de novo é poder sentar à mesa com esses grandes caras, principalmente Pedro Lourenço, um cara justo, honesto, sincero, direto, mas que no segundo seguinte também consegue ser muito, muito carinhoso, muito amoroso. A experiência que Matos e Pelaipe trazem no futebol feminino com certeza vai ser muito enriquecedor para minha trajetória. Espero de fato contar sempre com a tua porta aberta, Pelaipe. É uma expressão que o Pelaipe sempre usa. Minha porta está aberta, vem aqui, vamos conversar, vamos construir. De uma maneira geral, eu queria também agradecer, enfatizar novamente a equipe de trabalho que está com a gente aí. Agradecer vários colaboradores que passaram ou que estão no Cruzeiro e que me ajudou muito, ajudou o departamento como um todo a fazer essa caminhada, uma caminhada que começou em 2019, onde a gente se deparou com uma crise, um rebaixamento, uma crise financeira, ideológica, metodológica, e tinha grandes pessoas aqui no Cruzeiro que foram sustentáculos para que a gente pudesse hoje estar aqui falando de um trabalho contínuo e que daqui para frente a gente tem outras pessoas somando para outras grandes conquistas. Então, muito obrigado. Essa Bárbara Fonseca, que também fala sobre investimento. Muito se disse, o Cruzeiro não vai investir, o Cruzeiro não vai colocar dinheiro na base. E muito pelo contrário, o Cruzeiro vai colocar esse dinheiro na base, mas com um propósito, com uma ideia, como ela explica também aqui na grande resenha. Havia uma ideia de um investimento muito grande, não vou entrar nesse detalhe assim, me perdoa não poder esclarecer sobre isso, porque não competia a mim, eu não era responsável,
Mas o que eu tenho do Cruzeiro é uma garantia de um investimento sustentável, de um crescimento orgânico. E isso não quer dizer que a gente não vai crescer. Então, só pegando a deixa aí da tua pergunta, não há espaço para não falar em crescimento. Só que a gente vai crescer de acordo com o que é sustentável. Para que depois a gente não depare com a dificuldade aí de honrar compromissos e de fato começar a ter prejuízos aí no processo que a gente vem em franco crescimento. Então haverá crescimento sim. Importante fala da Bárbara Fonseca. E aí, Rafa, deixa eu trazer um placar legal aí do time feminino do Cruzeiro. Venceu ontem o Betim por 7-0, goleada das Cabulosas. Teve gol da Paloma, da Gi Oliveira, da Bianca Brasil, da Marília 2 vezes, da Dayana, da Luana Lima. Então o Cruzeiro aí conquistando 3 pontos importantes também nesse jogo contra o Betim. O que deu para entender, o Rafa, Panzi, futebol feminino é uma realidade. Tem muita gente que pode torcer o nariz, ficar bravo. Não é. Não, é realidade sim. E o Cruzeiro vai fazer investimento. O Cruzeiro vai trazer aporte financeiro para o clube sim. Tem um time forte, tem um time hoje que é referência no futebol nacional. E aí o Pedro Lourenço também, de acordo com a régua que ele pode medir em termos de investimento, vai colocar essa grana no Cruzeiro feminino. Rafa. Tá certo, Pansieri. Bom, eu me lembro da Kim Saito, ela, se eu não me engano, né, Pansi, não Panzi, era a última remanescente do período em que o Ronaldo controlou a SAF do Cruzeiro. Ela pediu o desligamento e a Fonseca agora assumindo esse cargo da Kim Saito. A Kim tem uma certa experiência no futebol feminino, bastante competente, mas agora uma realidade nova no futebol feminino do Cruzeiro e que deu orgulho, né? O time do Cruzeiro foi bem no Campeonato Brasileiro, tá na disputa do Campeonato Mineiro, tem jogadora que é convocada pela seleção brasileira, a Calhau, né? A Vitória Calhau joga muita bola também. Então, tomara que o projeto feminino do Cruzeiro siga crescendo, mas é isso mesmo, né? Acho que a Kim foi a última funcionária da gestão Ronaldo. Confere, Pansieri? Confere sim. Tinha sido ali o Seabra, né? Que começou também com o Ronaldo, ele acabou sendo desligado e agora a Kim também era a última remanescente desse trabalho aí com o antiga gestão, né? Tem, por exemplo, o Bruno Faleiro da comunicação, que agora ascendeu o cargo de diretor, né? Claro que existem profissionais que estavam lá com o Ronaldo, que seguem com o Pedro Lourenço, mas aqui realmente ela tinha esse cargo aí dentro do futebol, realmente, mas acabou deixando o Clube Celeste. Mas repito, não quer dizer que não vai ter investimento, mas vai ter tudo dentro de aí uma régua importante para que essa categoria seja valorizada no Cruzeiro. E foi uma coletiva que acompanhamos ao longo da semana. Estivemos na Toca da Raposa 2 também com o Guilherme Pio para acompanhar todas as informações. Rafa, deixa eu trazer outro detalhe importante, porque tem muita gente perguntando sobre o Matheus Henrique. E ontem eu falava sobre o Matheus Henrique, e aí muita gente, Pansieri, você tá pessimista, você não tá trazendo a informação. Não, a informação é informação, gente. O cara tem uma lesão, o jogador tem uma lesão importante, é uma lesão que não é grave, claro que não. Não é uma lesão, por exemplo, de aliciado de Neno, que você fez a minha folga essa semana, Rafa, explicou, né? Uma lesão para ano que vem. Mas é uma lesão do Matheus Henrique que requer cuidado, que requer o tratamento feito de maneira correta, no prazo certo. E aí, pelo menos a informação de apuração é que fica de fora do jogo primeiro contra o Lanús, antes tem o jogo do Bahia, o jogo do Atlético Paranaense também deve ficar de fora, e o último jogo também contra o Lanús, queira aí tudo dando certo, Cruzeiro chegando à final, ele pode ficar de fora desses 4 jogos. Não é um pensamento pessimista, é a realidade de um jogador que teve uma lesão na coxa, né, na parte, vamos colocar assim, que coloca coxa, quadril, são membros que estão interligados, né? A verdade é essa. E hoje é um jogador de 17 jogos no Cruzeiro, 3 gols marcados, homem de referência no Cruzeiro, e que pra mim, que acompanha o jogo lá à beira do campo, é uma baixa e tanto. Não sei pra você e pro Panzi, acho que vocês também corroboram também dessa opinião. Cara, a gente tava falando isso em off, né? O Panzi soltou. Rapaz, é uma perda e tanto, porque tá jogando o fino da bola o Matheus Henrique, camisa 97 do Cruzeiro. O Matheus Henrique é um dos melhores jogadores do Cruzeiro, um dos melhores do elenco, ao lado do Cássio, das contratações.
o que entregou mais rápido, tá jogando muito bem, é titular absoluto, consegue fazer o papel de segundo homem de meio de campo, tanto pela esquerda quanto pela direita. É um cara que é o todo campista, né? Defende como volante, ataca como meia e tem jogado demais. Então é um desfalque daqueles de peso e que o Cruzeiro vai sentir. Nesse início, sem o Matheus Henrique, vai sentir a ausência e vai ter que se adaptar ao jogo sem o Mateuzinho. E tomara que volte o quanto antes. É uma lesão no quadril, eu estou com uma lesão no quadril. Sim. E cara, não é simples, porque todo movimento que você faz com a perna reflete ali na altura do fêmur. E imagino que no momento ele deve ter doído demais. Aí vem um anti-inflamatório, começa a fisioterapia, você começa um trabalho de cicatrização da lesão e que demora. É claro, para o atleta, para o jogador profissional de alto rendimento de um grande clube, vai melhorar muito antes. Mas tem que se dedicar, e o Pansieri trouxe o exemplo do Cássio. Eu não tenho dúvida que o Mateuzinho está se dedicando da mesma forma ou mais. Só que o quanto antes ele voltar, melhor pro Cruzeiro, porque é um dos grandes nomes do elenco hoje. O Panzi chegou aqui esses dias com essa lesão no quadril, tava usando até bengala pra te ajudar a andar, né, cara? Quando eu comecei a conseguir andar, porque a lesão foi pesada e, cara, dói, mas dói muito, qualquer movimento que você faça. Viu? Eduardo Panzi, que não é apenas um desportista frustrado que virou jornalista esportivo. Tem outras questões para além disso com o meu colega Eduardo Panzi aqui. Só um detalhe, viu? Emerson Pansieri, tem que tomar cuidado para não confundir. No momento que o sinal eletrônico da Itatiaia marca 6:30, a gente tem aqui os dados do Matheus nessa temporada, né? 17 jogos com 3 gols vestindo a camisa celeste, o Matheus Henrique, e quem sabe uma oportunidade pro Wallace, né, Pansieri, mostrar serviço aí também. Exato. Já que o Matheus Henrique deve ficar de fora pelo menos 4 jogos, ou por 4 jogos, né? Essa é a impressão, Rafa, porque o Wallace, ele chega até um pouco abaixo do Matheus. Muita gente não sabe e não se liga, mas o Wallace passou por uma pequena intervenção também cirúrgica na Europa. E óbvio, né, que ele perde ali treino, ele perde alguma coisa de parte física e tudo mais, e até de condicionamento. Isso é óbvio, isso acontece com qualquer pessoa, e o atleta profissional, isso fica até um pouco mais ampliado, mas agora tá bem, tá mais fino, tá entendendo esse jogo do Cruzeiro, tá entendendo também essa volta e esse retorno ao Brasil. Não é todo mundo. Eu vou trazer as palavras do Panzi, que eu já ouvi e gosto, né? Quando o Panzi comenta, tem que anotar. Ele fala, não é todo mundo que chega igual, não é todo mundo que chega com a mesma forma física, não é todo mundo que chega aqui da Europa e vai atuar da maneira que estava vindo o time. E é verdade, eu já ouvi isso do Panzi, e agora ele sabe desse protagonismo que ele vai ter no time, porque perde o Lucas Homero no jogo contra o Lanús e perde o Matheus Henrique no jogo contra o Lanús, dia 23. No jogo do dia 18, que é sexta-feira, perde o Matheus Henrique. E aí o que ele pode reorganizar esse Cruzeiro? Pô, o Wallace de primeiro volante, até pela questão da bola aérea, e o João Marcelo, que mesmo tendo números de um jogador principal na defesa no Campeonato Brasileiro, ele perde essa posição pro Vidalba. Então o Vidalba hoje é o titular. Aí o Wallace pode aumentar um pouco a estatura da defesa do Cruzeiro, tanto na bola parada defensiva quanto ofensiva. E ele poderia reorganizar o Romero como segundo volante, já que ele fez essa função, por exemplo, no futebol mexicano. Eu acredito que na linha do que vamos entendendo essa parte tática, sinceramente, na última quarta-feira não vimos trabalho tático, vimos muito mais os joguinhos, trabalho técnico, eu falava, né, pensamento, recuperação, ideia rápida. Talvez amanhã a gente possa ver alguma coisa, mas a informação que eu tenho é que o Wallace tá treinando bem, tá legal, e pode ser realmente uma realidade no Cruzeiro, como você disse, Rafa. É isso, vamos aguardar. Lembrando que o Bahia é um time que briga diretamente com o Cruzeiro por essa vaga no G6 e situações muito parecidas, né, do times que perderam fôlego no retorno, brigando por uma vaga na zona de classificação a Libertadores. Tem tudo para ser um grande jogo, principalmente pela qualidade das equipes e por esse plus, né? Esse ingrediente a mais que é a briga direta por uma vaga no G6 da competição. Cruzeiro e Bahia tem cenários bastante parecidos na temporada, né? O Bahia com grande investimento, só que lá no início da temporada, o Cruzeiro com grande investimento no meio da temporada. São 2 bons mandantes no campeonato. No turno foram os melhores mandantes da competição e acabaram perdendo fôlego
no retorno, como mandantes também, mas são visitantes muito ruins. Tanto Bahia quanto o Cruzeiro. Então, no confronto de um bom mandante contra um visitante ruim, que vai ser esse Cruzeiro e Bahia, há uma vantagem pro time daqui. Pro Cruzeiro tem que saber jogar com essa vantagem, o fator casa pode fazer diferença, tem feito diferença para essas duas equipes desta maneira no campeonato. Eles têm uma pontuação ali de briga por G6 muito em função das suas campanhas como mandantes. Porque se depender das campanhas como visitantes, Bahia e Cruzeiro estão a pé. E o visitante da vez é o Bahia. Tava vendo inclusive aqui, viu, Pansieri, informações sobre o Bahia, alguns desfalques aqui no tricolor de aço. O Santiago Arias tá fora contra o Cruzeiro e não é por convocação, é porque tá suspenso. Caio Alexandre também tomou o terceiro amarelo. Suspenso. O Arias foi porque fez um pênalti infantil no jogo contra o Flamengo e tomou o cartão e tá de fora do jogo contra a Raposa. E o Rezende lesionado. São os 3 desfalques do Rogério Ceni para esse início de semana, reta final de preparação para enfrentar o Cabuloso na próxima sexta-feira. E vamos ver, né, se com a ausência do Caio Alexandre e do Rezende lesionado, se o Iago Felipe ele volta ao radar do Rogério Ceni. O Iago Felipe, que é um bom jogador, mas está de fora desde o mês de abril. Ele se machucou no jogo de quartas de final da Copa do Nordeste e desde então está se recuperando aí. O Iago Felipe pode ser a novidade no tricolor de aço no jogo do domingão. Ele que debutou no Bahia no ano passado. Fez 39 jogos na temporada de estreia, era homem de confiança do Rogério Ceni desde a temporada passada no Esquadrão de Aço, viu, Emerson Pansieri? Ô, Rafa, o uso do cachimbo faz a boca torta, senhor. Você falou domingo. Domingo não, sexta. Cara, mas é tão estranho, né? Se você pensar, pô, jogo de Série A, sexta-feira, 9:30 da noite. São coisas do nosso calendário, né? Maravilhoso nosso calendário. A gente erra, mas não se surpreende. Não. A CBF erra mais que a gente, viu, Pans? Não, e eu acho tão surreal, porque quem nos acompanha, e a gente faz futebol com muito carinho, com muito amor aqui na Itatiaia, a gente faz o que gosta, né? Todo mundo que nos acompanha sabe que fazemos o que tá no nosso coração. Mas eu acho tão loucura, né? Pensar que, por exemplo, a rodada 30 e 31 estão desmembradas. A 32, a 33, a 34, a 35 tá voando. Pensa, tá voando essa rodada aí, vai ser na quarta, vai ser na quinta, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, é uma bagunça. Mas então, você, torcedor do Cruzeiro, quando o Rafa falou domingo, ele queria falar sexta-feira, porque vai ser dia 18, a venda de ingressos continua, torcedor do Cruzeiro tem essa venda com uma facilidade também financeira para quem é sócio do Clube Celeste, e aí pode comparecer ao Gigante da Pampulha. Vale destacar também, é legal falar desse assunto, ingresso e venda de bilhetes, que o Cruzeiro essa semana vai começar também a venda para o jogo contra o Lanús no dia 23, essa partida da Copa Sul-Americana muda um pouco o perfil, né, de competição e até de previsão de público, até por essa questão de data, de horário e tudo mais. O jogo do dia 23 é uma quarta-feira, 7h da noite, outra competição, vale destacar isso. Então o Cruzeiro também, de acordo com a competição, vai divulgar essa parte financeira para o torcedor acompanhar e fazer a sua compra. Deixa eu trazer uma informação então. Amanhã o Cássio sendo reavaliado pelo Departamento Médico do Cruzeiro, já contabilizando esse trabalho que ele fez hoje na Toca da Raposa, pensando no jogo contra o Bahia. Matheus Henrique fora, Rafa Silva fora, Dineno só o ano que vem, Vitinho e Japa foram as boas notícias do fim de semana, fazendo a famosa transição, trabalho híbrido. Todo mundo me pergunta, o que é isso, Pansieri? Explico. É quando o jogador vai pro campo, já faz ali um trabalho de chute, de toque na bola, mas ele está sendo monitorado pelo departamento médico, pela preparação física, pela fisioterapia, não está 100% integrado ao time que vai a campo e faz as atividades. Então Vitinho, que teve uma lesão muscular na coxa, e Japa, que teve uma fratura no pé, foram as novidades no fim de semana nesse trabalho de transição, para que possa ficar ainda nessa reta final de ano à disposição do técnico Fernando Diniz. Rafael. Show de bola, Emerson Pansieri. Pansi, a gente se encontra aqui nos corredores da rádio, temos muito a falar sobre o Cruzeiro nessa semana que tá só começando. E sexta-feira, ainda bem que você me corrigiu, sexta-feira estaremos juntos também na transmissão de Cruzeiro e Bahia. Fechado, Emerson Pansieri? Fechado, vai ser um prazer em estar mais uma jornada com você. Um abraço a todos, ótimo fim de semana. Lembrando, Cruzeiro volta aos trabalhos amanhã à tarde,
na Toca da Raposa e estaremos lá. A Itatiaia lado a lado do Cruzeiro com mais um treino aberto. Tá sendo normal. Inclusive outros clubes já estão pensando em copiar o Cruzeiro. Essa ideia, né, de ter a imprensa na Toca da Raposa. Então amanhã vamos entrevistar o Caio Jorge e vamos acompanhar esse trabalho do técnico Fernando Diniz. Grande Panzi também, um abraço. Eu acho que antes de sexta nós veremos o Cruzeiro em campo. Nem que seja por uns 15, 20 minutos. Eu tô achando que o Matheus Pereira entra no jogo terça-feira. Possibilidade. Acho que não começa, mas não duvido de entrar. Cara, e assim, se o Dorival já tinha dado indícios na coletiva após a vitória sobre o Chile de que o Matheus estava sendo monitorado, aí vem a calhar a convocação dele poucas horas depois, né? Não, ele tem que esperar um tempo, menos de 12 horas, já estava convocado. Ele já estava sendo monitorado desde o mês de julho e nós temos mais duas datas FIFA no mês de novembro. Eu acho que vai ser oportunidade para o Dorival colocar o Matheus Pereira em campo para ver se ele corresponde, se atende às expectativas. E se for bem em campo contra a seleção peruana, acho que a gente já pode se preparar para ver o Matheus Pereira convocado novamente aí. Independentemente de como tiver o jogo, é uma característica muito específica e que no elenco da seleção dessa convocação não tem. Então pode ser uma boa ideia colocá-lo durante o jogo, vencendo, empatando ou perdendo, para ter ali um articulador, o cara do passe, para ver como que vai ser o funcionamento. Tô achando que vai ter um pouquinho de Matheus na terça. Oi. Ô Rafa, olha só, o Cruzeiro divulgou a parcial. Opa. 18 mil já para Cruzeiro e Bahia, numa sexta-feira às 9h30 da noite, tá legal. Essa venda vai continuar e é interessante o que vocês abordaram, né, Panzi, o Xará e você, Rafa. Olha só, Matheus Pereira, independentemente de jogar contra o Peru, de fazer essa partida no Mané Garrincha, ele joga sexta-feira, tá? Muita gente, Cruzeiro cedeu o jogador para a seleção brasileira e aí vai fazer falta no jogo da sexta. Não vai, ele volta a tempo para se concentrar, para estar em campo com os demais companheiros nessa partida que vale muito pro Cruzeiro nessa retomada de Brasileirão. Maravilha, Emerson Pansieri, divulgado então, essa parcial de ingresso está lá nas redes sociais do Cruzeiro. Realmente um bom número para um jogo nos embalos de sexta-feira à noite, 9h30, que não é um horário tão bom e já é início de final de semana, tanta gente pensando em fazer outras coisas na sexta-feira. É a China Azul correspondendo, mostrando que tá colada com o time, que tá junto com o time do Cruzeiro nesta temporada 2024. Valeu demais, Pansieri, a gente se fala ao longo da semana. Valeu, Rafa, um abraço a todos. 6h41. Ô Peixe, a gente já tem o João Vitor Cirilo falando do voleibol? Se tivermos João Vitor Cirilo, vamos aproveitar o ensejo, porque seguiremos falando do Cruzeiro, mas do Cruzeiro que joga nas quadras. Aliás, joga não, dá show, porque o Sada Cruzeiro conquistou mais uma vez o título de campeão mineiro de vôlei masculino. Só 15 vezes seguidas. Tá bom pra você, Eduardo Paz? O dia que parar, a gente vai achar estranho. Muito. O dia que parar de ganhar. Ficar um ano sem ganhar, 2. Aí a gente fala, mas o que tá acontecendo? É impressionante, né? Cara, uma máquina de conquistar títulos. O Cruzeiro no vôlei. Impressionante. Pois é, gente, o Cruzeiro venceu Minas por 3-1 de virada e conquistou seu 15º título estadual seguido. E o João Vitor Cirilo acompanhou a partida e traz os detalhes da conquista celeste. Boa noite pra você, Cirilo. Tudo bem, Leal? Abraço pra você, pra quem tá ligado com a gente aqui na Grande Resenha. Pois é, acompanhamos neste domingo pela Itatiaia mais um título do Sada Cruzeiro, 3-1 contra o Itambé Minas num grande jogo longo no ginásio Mineirinho. O Mineirinho é uma grande notícia de volta, 11.582 torcedores presentes e testemunhando um jogo muito especial. E que foi concluído de uma maneira especial, porque o quarto set vencido pelo Cruzeiro teve 37-35 na parcial. Realmente um grande resultado, um grande domingo para quem adora voleibol, para quem adora o Mineirinho. Que bom ter testemunhado isso tudo. Minas venceu o primeiro set 25-21, se perdeu nas duas parciais seguintes, 25-19, 25-17 pro Sada Cruzeiro, e um jogo de igualdade na quarta parcial, onde o detalhe decidiu pro Sada Cruzeiro. Detalhe, inclusive, com o oposto Wallace sendo absolutamente decisivo, pegando o jogo, botando debaixo do braço e definindo a vitória celeste. Ele fez o ponto decisivo e fala aqui na Itatiaia sobre o que faz, né, diferença para esse Sada Cruzeiro há tanto tempo, desde 2010. A final é sempre Sada Cruzeiro e Minas. Agora e também Minas junto ao Sada Cruzeiro. E sempre
quem venceu foi o Cruzeiro. O Wallace fala oposto do Sada Cruzeiro. Isso gera uma pressão muito grande para nós, porque teoricamente temos obrigação de ganhar. Então assim, a gente entra assim com uma pressão grande, mas a sensação, a descrição de jogar, fazer um bom jogo, ganhar, mais uma vez, tem preço. Mostra que o trabalho está sendo muito bem feito. E o Minas, eu acho que cobrou muito caro esse Campeonato Mineiro. Jogaram muito bem. Foi quase 1 hora aí de quarto set. Você tem que ter muita paciência, muito pé no chão para conseguir administrar um set tão longo. Legal, tá aí o Wallace, grande nome do Sada Cruzeiro, ninguém na história do clube decide tanto quanto ele. E do outro lado, o Mike, líbero do Minas, um dos caras para essa temporada, um dos protagonistas do time, um dos líderes do elenco e certamente está vivendo um começo de um ciclo para a seleção brasileira. Vem aí Los Angeles 2028 e o Mike certamente lá estará. E ele falou aqui na Itatiaia, também fez a leitura dele sobre esse domingo de voleibol e o vice-campeonato do Minas. É uma partida muito difícil, né? É um clássico. Sempre Minas e Cruzeiro. E um jogo definido sempre num detalhe. A gente começou muito bem, imprimimos ritmo, com um grande padrão de jogo no primeiro set. E no segundo set eles eram mais agressivos. A gente não conseguiu estabilizar muito a nossa linha de passe, perdemos um pouco a paciência no side-out, no contra-ataque. O terceiro set foi a mesma coisa. E depois a gente conseguiu se reencontrar, fizemos um excelente quarto set. E conseguiu manter o nosso nível de jogo equiparado ao deles, e foi porrada e pancadaria para todo lado. E foi um jogo decidido no detalhe, no mínimo detalhe. Então, assim, acho que isso, né, mostra todo o potencial da nossa equipe e onde a gente quer chegar, a gente vai continuar sempre trabalhando. E, assim, acho que independente de quem ganha e quem perde, a gente deu um show de voleibol, as duas equipes, mostrou toda a potência do nosso voleibol mineiro e tudo que a gente faz aqui em Minas. Então, né, é focar, a temporada da Superliga já começa na próxima semana, é ter um tempo para dar uma descansada, digerir a derrota, que é muito difícil, mas o trabalho continua, não podemos parar, a gente tem uma equipe muito boa, tá todo mundo de parabéns, muito orgulho de tudo que a gente tem feito até aqui e que sirva de aprendizado aí para a temporada que vai ser muito longa e a gente ainda tem muito que trabalhar e muito que mostrar e a gente pretende chegar na final da Superliga e trazer esse título pro Minas e vamos até o fim com isso. Aí o Mike, líbero da equipe Minas Tenista, o Sada Cruzeiro, antes de pensar na Superliga na outra semana, vai enfrentar o SESI Bauru na Supercopa, na próxima sexta-feira, decisão de mais, né? Mais um título para a equipe celeste. É a expectativa que isso que isso aconteça de novo, né? De fato, com o Sada Cruzeiro conquistando mais um troféu. Aqui, na grande resenha da Itatiaia, o repórter João Vitor Cirilo. Um abraço pra você. Valeu demais, Cirilo. Inclusive, dentro do Bola Premiado, o Cirilo estava ao vivo do Mineirinho e a gente ali na abertura do programa, ele falando, match point pro Sada Cruzeiro. O Minas empatava e virava. Aí descontava, match point agora pro Minas e voltava. E, velho, foi um quarto set eletrizante, o tie break culminando aí com a vitória do Sada Cruzeiro, um projeto campeoníssimo. E é bom, né? Ver que o esporte especializado de Minas Gerais, a gente tem bons representantes, tanto no masculino quanto no feminino. Sada Cruzeiro e Minas representando na Superliga masculina. Tem o Mackenzie voltando agora também. Ontem a gente teve o Minas Storm no NBB vencendo na estreia. Um trabalho aí do Léo Costa, que é um baita treinador desde 2019. Tá também comandando aí o basquetebol do Minas Tênis Clube. Bom ver que Minas Gerais também é um celeiro de grandes desportistas no esporte especializado. Panzi. E legal ver o Mineirinho, né? Isso é maravilhoso, né? Eu acho mais legal porque assim, o Sada Cruzeiro ganhar todo ano. Normal, né? O Minas tá numa disputa sempre. Esse virou um clássico, né? Do vôlei brasileiro. Aliás, do vôlei sul-americano. Sada Cruzeiro e Minas. O legal é o Mineirinho, cara. E como tá bonito o Mineirinho sendo utilizado novamente. Tomara que vire algo constante aqui em Belo Horizonte, a reutilização desse que é um espaço espetacular, tão tradicional da nossa capital.